Eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema, um túmulo vazio. E para esse tema eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículos 1 ao 10. Eu estarei citando aqui alguns versículos dessa perícope. Então, o que nos diferencia de qualquer grupo religioso da face da terra não é o silêncio de um túmulo apenas, mas o que o silêncio de um túmulo vazio representa para nós. Nenhuma religião do mundo provou o que nós provamos, que é o túmulo vazio do nosso Senhor, que é o túmulo vazio do nosso Mestre. Então eu gostaria de começar esse devocional fazendo algumas perguntas aqui para a nossa reflexão. Então, o que esse túmulo vazio tem de efeito prático na tua vida? Na tua vida diária? O que isso tem a ver com a situação que você está vivendo? O que o túmulo vazio ele representa de fato para você? Então, voltando aqui para o texto, as mulheres elas vão até o sepulcro de Jesus. Chegando lá, elas acabam tendo uma surpresa. Um anjo havia removido a pedra do sepulcro. Os guardas eles estavam desesperados. O texto bíblico vai dizer que eles estavam assustados com aquilo que estava acontecendo. O anjo ele olha para as mulheres e diz o seguinte, nós vamos encontrar a fala do anjo aqui no versículo 5. Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E a parte A do versículo 6 vai dizer, ele não está aqui, ele ressuscitou. Não temais. O que havia sido crucificado, ele não estava mais lá, mas ele ressuscitou. Então, olhando aqui para essa perícope de Mateus capítulo 28, eu aprendo a seguinte máxima que eu gostaria de compartilhar com você. O túmulo vazio de Jesus não é algo sem significado, mas uma verdade que mudou, continua mudando e mudará a história da humanidade. Então, o silêncio do túmulo vazio de Jesus não é algo sem significado, sem sentido, mas uma verdade que mudou, continua mudando e mudará a história da humanidade. Você lembra o momento em que você teve encontro com Cristo ressurreto? Gostaria de citar aqui 3 efeitos do túmulo vazio de Jesus. O túmulo vazio de Jesus produz uma mensagem de vitória. O versículo 6, ele vai dizer assim, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Para muitos, o ministério de Jesus ele foi um fracasso. Nós vimos aqui que as pessoas, quando olhavam para Jesus, enxergavam nele um líder terreno, político, militar, que fosse capaz de assumir o trono, desbancando Roma, o opressor de Israel. Ao contrário daquilo que muitos acreditavam, o ministério de Jesus não foi um fracasso. A ressurreição, ela foi a testemunha de que a cruz não foi uma derrota, mas sim uma vitória. O Deus que nós servimos é um Deus de vitórias. O segundo efeito prático do túmulo vazio de Jesus é que o túmulo vazio de Jesus produz uma ação proclamadora. Atente para o que diz o versículo 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Então é impossível ouvir uma mensagem de vitória e continuar vivendo na mesma zona de conforto. É impossível ouvir uma mensagem de vitória e não proclamá-la. Nós estamos aí diante de uma pandemia. Eu te convido a imaginar o momento em que um cientista achar a cura para essa pandemia. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai compartilhar a cura ou vai guardar para ele mesmo? Ele seria honesto guardando
a solução para si. Johnny Garrido, ele vai dizer que as pessoas, elas têm o direito de decidir se vão continuar servindo a um Deus morto ou tomar a melhor decisão da vida delas, que é de seguir ao único que vive e venceu a morte, Jesus Cristo de Nazaré. Como as pessoas tomarão essa decisão se elas não ouviram essa mensagem de vitória? Jesus Cristo venceu a morte. A pergunta que eu te faço é: o que você tem proclamado? O que você tem proclamado? Você tem proclamado essa mensagem do túmulo vazio de Cristo? Você tem proclamado o Deus que nós servimos é um Deus vitorioso que venceu a morte? O terceiro efeito do túmulo vazio de Jesus é que o túmulo vazio de Jesus, ele produz um encontro que traz alegria e esperança. O versículo 8 ao versículo 10 vai dizer assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então o encontro com Jesus ressurreto trouxe o quê? Alegria e esperança ao coração daquelas mulheres. O encontro com Cristo ressurreto trouxe alegria e esperança para o coração dos seus discípulos. O encontro com Cristo ressurreto trouxe alegria e esperança para muitas pessoas no decorrer da história da igreja. O que o encontro com Cristo ressurreto produziu em seu coração? Tal alegria e esperança, ela é ultra circunstancial, pois ela é cristocêntrica. A nossa alegria, a nossa esperança, ela não se encontra em homens e nem em circunstâncias. A nossa alegria e esperança se encontra naquele que venceu a morte, Jesus Cristo de Nazaré. O que a ressurreição de Cristo representa para você? O que a ressurreição de Cristo representa para você? Mesmo em tempos de isolamento, nós temos motivos para cantar nesse final de semana, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venceu a morte. A sepultura não pôde detê-lo. Ele é um Deus vitorioso. Por isso eu proclamo essa mensagem no dia de hoje. E essa mensagem que traz alegria e esperança. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família, que Deus nos abençoe como igreja.